Está começando mais um Agro, Saúde e Cooperação. E no programa de hoje te convido a fazer mais uma viagem com a gente. Dessa vez no litoral, Costa Catarinense. O estado coleciona uma longa história e uma conexão de gerações com a maricultura. É líder nacional na produção de ostras e mexilhões. Um oceano de caminhos abertos ao longo do tempo que valorizam a tradição e o trabalho de homens e mulheres, produtores e pesquisadores. Uma história que começou há mais de 30 anos. ...560 quilômetros de costa. Um berço para quase 500 fazendas marinhas, espalhadas ao longo do litoral catarinense. Um território de oportunidades que transformou Santa Catarina num endereço de referência da maricultura brasileira. Conquista de um trabalho iniciado lá na década de 1980. A maricultura em Santa Catarina começou com um trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenado pelo professor Poli. A experiência de outros países com o cultivo de ostras foi trazida para o estado. O resultado surpreendeu os pesquisadores e pescadores. No Chile levava 2 anos para uma ostra atingir o tamanho comercial. Aqui dentro da Bahia Norte levou apenas 6 meses. Com 6 meses eles já podiam vender a semente já adulta, né? O negócio deu tão certo que mais pessoas pegaram gosto pela atividade e surgiram parcerias. Ao longo do tempo, a Ipagre também se juntou aos pesquisadores para ser mais um braço da maricultura no estado. Nós temos aí 35 anos de experiência na atividade, né? Nós temos monitoramento das áreas de cultivo que dá uma garantia, uma segurança para o consumidor, né? E o próprio trabalho que vem sendo desenvolvido pelos produtores ao longo dos anos, o trabalho da Ipagre, né, juntamente aos produtores, a questão de informações técnicas que são passadas, os cursos que nós temos dado para os produtores, tudo isso tem colaborado. Fábio viu a maricultura nascer em Florianópolis e mudar a relação das pessoas com o mar. Hoje a gente tem uma produção maior por individual, né? Mas um número de produtores menor. O que a gente mudou? As estruturas de cultivo, a aceitação da população, a cultura da atividade fez com que a gente aceitasse, o consumidor aceitasse melhor a questão da maré vermelha, o controle bacteriológico que acontece, que confere qualidade ao produto. Do Marcílio para o Vamberto. Podemos também dizer de pai para filho. A maricultura corre nas veias da família Venâncio há 2 gerações. Pesado trazer o saco nas costas da praga como eu trazia. Aí era pesado. A gente tirava lá de manhã, a maré baixava, e à tarde a gente trazia, chegava aqui, colocava na bolsa e levava para fora. Aí era pesado, você ia almoçar 2 horas, 3 horas da tarde. O Vamber lembra bem como o pai, um dos pioneiros em Governador Celso Ramos, começou a criar mexilhão em cativeiro. A gente pegava o marisco grande na pedra e cozinhava, descascava e vendia. Era muito mais trabalho. Eu me lembro, o gurizão, o pai chegou com a ideia, olha, fulano de tal, o Arlindo, o Pedro, estão cultivando marisco, pá. Estão colocando em cativeiro e tá ficando grande. Então, isso aí foi um avanço para a galera. Santa Catarina chegou a ter mais de 1.200 maricultores. Por dificuldades econômicas, ambientais, de manejo e até de saúde, alguns abandonaram a atividade. Tanto que nos últimos anos houve uma oscilação no número de produtores aqui no estado. Neste gráfico dá para perceber uma redução de 31% no comparativo entre 2008 e 2020. O último levantamento disponível na base de dados da Ipagre. Apesar desta queda, a produção cresceu 24% no período. Em 2020, Palhoça liderou o ranking catarinense com mais de 10 mil toneladas produzidas. Na sequência vem Florianópolis e Bombinhas. O mexilhão está no topo da cadeia produtiva, seguido pela ostra e vieira. Em 2020, segundo o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Ipagre, a maricultura catarinense movimentou 250 milhões de reais.
Por aqui, a maricultura gera mais de 1.900 empregos. O estado responde por 99% de toda a produção nacional de mexilhões, ostras e vieiras. Mas como funciona este mar de oportunidades em Santa Catarina? Quando começou a dar dinheiro, o pessoal queria semente também. Só que a gente não tinha como importar balaios e balaios de semente, né? O que nasceu daí? A ideia de se fazer um laboratório. O laboratório está em plena atividade até hoje. É daqui que sai quase a totalidade das sementes de ostras e vieiras cultivadas pelos maricultores do estado. O processo de produção é complexo. Simula, num ambiente controlado, as condições naturais de reprodução dos moluscos. As larvas são colocadas nestes tanques, na parte de larvicultura, onde são alimentadas com microalgas cultivadas nestes bolsões, cheios de água. Entre dezembro e julho, pico da produção, 20 mil litros de nutrientes de variadas espécies e concentrações são feitos diariamente. As microalgas são vitais para as larvas fazerem a metamorfose de plantônicas para bentônicas. Nos dias iniciais em que é uma larva plantônica, ou seja, ela tem a capacidade de se manter natante, ou seja, na coluna d'água, aí vem a fase de assentamento, ou seja, é o momento que o molusco procura se fixar ou procura algum substrato, né? Já no laboratório a gente consegue motivá-las a continuar o seu desenvolvimento através de um banho, uma substância química sem a fixação. Isso nos facilita no momento que a gente vai fazer a distribuição das sementes, né? O assentamento é a última parte do processo. No caso das vieiras, elas ficam neste tipo de saco verde. Já as ostras se assentam nestes cilindros até estarem prontas. O milheiro de vieira é vendido pela UFSC para os maricultores por R$ 60. O de ostra custa R$ 32. A ostra da espécie Gigas, popularmente conhecida por japonesa, é o carro-chefe. A produção de sementes é só o início do ciclo e do trabalho de produção de moluscos em Santa Catarina. O Gabriel largou a carreira militar para se dedicar à maricultura. Aprendeu com o pai a montar as lanternas para cultivar ostra, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Ele faz desde o berçário, com a rede mais fina, onde são colocadas as sementes que vêm do laboratório, até o último estágio de crescimento. Além de ostra, na fazenda marinha dele e do pai, mexilhões também são cultivados. A ostra ela tem todo um segredo, né? Se tu deixar passar um pouquinho, ela já vai ficar de outra maneira, vai ter uma taxa de mortalidade maior. O mexilhão não, o mexilhão a gente estica o long lá, o coletor, e só espera, né? Espera de 1 a 3, 4 meses até a colheita, né? A ostra tem que ter um sentimento, tem que ter um amor ali, tem que fazer carinho nela, colocar ela devagarinho na lanterna para não quebrar as linhas de crescimento, né? Mais que embelezar, o mar, repleto de riquezas, é a fonte de sobrevivência para quase 500 famílias que mantém viva a maricultura catarinense. O Devaldi era cobrador de ônibus. 22 anos atrás, decidiu dar um novo rumo para a vida, desta vez no mar. Passou a cultivar ostras. Começou com 10 mil sementes e um rancho bem simples, no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Um ranchinho de madeira, não tinha, era um rancho todo aberto, de madeira bruta. Aí a gente foi reformando e fizemos uma instalação boa hoje. O negócio cresceu. Parte da família veio trabalhar com a atividade, podemos dizer assim, nesta lavoura do oceano. Atualmente o cultivo é de 6 milhões de sementes por ano. O antigo rancho de madeira deu lugar a uma construção mais moderna, com uma estrutura adaptada para fazer todo o manejo e o processamento dos moluscos, seguindo as normas sanitárias e a legislação da atividade. A empresa foi uma das primeiras a conseguir o registro no SIM, o Serviço de Inspeção Municipal em Florianópolis. Na área branca a gente precisou fazer um tanque para dar esse banho de cloro na ostra, fizemos etiquetas, mudamos até a nossa logo para tornar algo mais moderno, para chamar mais o público também. Ele agregou valor, e agregando valor ele deu mais tranquilidade
para o consumidor final, né? Onde trouxe muito maricultor, né, produtor, lá daquele do cantinho, do fundo de quintal, para um profissionalismo maior e agregando ainda muito mais vendas. E a qualidade, sem dúvida nenhuma, hoje das nossas ostras de Floripa é top 10. No próximo bloco, as mesas fartas de uma gastronomia exótica e peculiar. O hábito de consumir mexilhões e ostras faz parte, principalmente do cotidiano de comunidades costeiras. Mas o que fazer com as cascas desses moluscos que ficam no meio ambiente? Você vai ver que elas estão virando uma ótima solução para as lavouras aqui em Terra Firme. Uma manezinha raiz, criada à beira-mar e orgulhosa do caminho que resolveu percorrer. Tá aí um breve resumo da imensidão de força e história que é a vida da Rita. Ela largou o ramo farmacêutico para cultivar e amar as suas meninas. Forma carinhosa com que ela escolheu chamar o seu sustento e principalmente a sua paixão, as ostras e vieiras. Porque eu não me vejo longe de ostra. E tenho muito orgulho de dizer que eu sou maricultora. Ah, senhora, qual é a profissão? Maricultora. O que é isso? Eu digo, eu vivo com minhas ostras. No Ribeirão da Ilha, extremo sul de Florianópolis, além da fazenda marinha, que comporta quase 2 milhões de sementes de moluscos, a Rita também comanda um restaurante. Um espaço que se integra aos processos de cultivo e que enriquece a experiência de quem vem atrás dessa gastronomia caracteristicamente litorânea. Toda a produção aqui é vendida no restaurante, também para peixarias e até beneficiada para outros estabelecimentos. A ostra gratinada é uma média que a gente, só a gratinada, a gente gratina uma média de 100 dúzias por semana. Para a Rita, comandar a cozinha integrada com o cultivo é uma responsabilidade grande, mas que ela exerce com muito amor. Além disso, ela entende quase que como um dever o ato de passar para frente a paixão que tem pelos moluscos. Porque o pessoal esquece das propriedades da ostra. Que o selênio te dá bem-estar, te dá, né, te deixa aceso, o magnésio, o zinco. Então, quem come umas 4 ostras por dia, te garanto que vai ter uma boa saúde. O resultado de toda essa sinfonia entre cultivo, tratamento e delícias da gastronomia tá aí. Belos pratos que encantam desde os nativos até os turistas e que abrem portas para o crescimento do consumo dos moluscos em todo o estado. Tem para todos os gostos, dá para encantar todo mundo. E dá para inventar muito mais. Pois é, a gente falou da história dos moluscos, da ostra, das utilizações na gastronomia, mas depois de consumir tudo, para onde que vai? O que sobra, a concha, se transforma nisso daqui, lixo, que pode ser levado para o aterro sanitário, mas que também tem outras utilizações que fazem várias outras cadeias girar. Dá para fazer artesanato, adubo, cobertura de solo, dá para ir para construção civil e até remédio para osteoporose. Um mundo de possibilidades a partir dessas pequenas. Possibilidades reveladas pela pesquisa. É o que está acontecendo no Horto Florestal em Palhoça. A cidade tem números expressivos quando o assunto é maricultura. Em média, são extraídas 8 mil toneladas de moluscos todos os anos, o que representa uma sobra de 200 toneladas de cascas descartadas na natureza. Mas tem projeto piloto entre a Ipagre e a Prefeitura buscando uma solução ambiental, social e econômica para esse descarte: a reciclagem das cascas para reutilização na agricultura. Como a casca dos moluscos é rica em carbonato de cálcio, ela serve como nutriente para o solo e para as plantas. O processo aqui é simples: as conchas chegam inteiras, são moídas industrialmente e misturadas com terra e produtos orgânicos para virar uma espécie de compostagem, utilizada para a proteção do solo, no que os técnicos chamam de matéria morta. Ela mantém a umidade da terra e evita o desenvolvimento de ervas daninhas. A compostagem com as cascas dos moluscos serve de fertilizantes e está até substituindo o calcário nas lavouras, sendo distribuída também para hortas escolares e comunitárias. Palhoça sendo responsável hoje por 65% da produção de marisco no Brasil, a Ipagre desenvolveu esse projeto e hoje nós estamos utilizando
né, como fertilizante para os nossos agricultores sem custo nenhum. O projeto deve beneficiar as 230 áreas de maricultura e as mais de 250 famílias que trabalham na agricultura em Palhoça, com um material de potencial econômico e sustentável, que prova que essas pequenas gigantes podem fazer a economia circular em diversas áreas. Olha só a riqueza que nós temos aqui. Nós temos um produto que está vindo da própria natureza, produzido aqui no município, utilizando o próprio município. Então nós estamos trabalhando a questão da parte ambiental, a parte social e a parte econômica. Economicamente ele é viável, socialmente também, e também a questão ambiental. Nós estamos deixando de jogar isso que estava em locais não apropriados, né, e sendo utilizado em local que realmente é aproveitável. Daqui a pouquinho vamos falar sobre futuro. Afinal, além de olhar para a história, precisamos refletir sobre os próximos passos dessa atividade. A gente já volta. Futuro. Uma palavra e um oceano de oportunidades. São 6 letras que juntas desafiam o passado e o presente da maricultura em Santa Catarina. Tarefa para 478 produtores responsáveis por movimentar quase 500 fazendas marinhas e manter vivo o legado de maior polo maricultor do país. O potencial do sol está ajudando a aproximar o futuro do negócio do Leonardo. Agora a balsa é autossuficiente em energia. 24 placas fotovoltaicas foram instaladas pelo maricultor na estrutura de 170 metros quadrados. Os raios solares são transformados em eletricidade armazenada em baterias, economizando 160 litros de óleo diesel por mês que antes alimentavam o gerador. Agora a energia é de fonte limpa, usada tanto para o motor quanto para os equipamentos de produção. Botou em prática uma linha de produção mecanizada, onde ela classifica as ostras em 6 tamanhos diferentes e acelera o processo. Então hoje a gente está trabalhando aí com um sistema bem completo. Ele continua sendo artesanal, porque em todas as viradas de processo tem que ter a mão humana, não tem nada que é em sequência lógica de máquina, então tudo que sai de uma vai para outra precisa da mão humana. Até porque nós estamos falando de animais vivos, eles precisam ter o contato, mas principalmente eles têm que ter o carinho, né? Então é o que a gente faz todo dia. Santa Catarina é o único estado do Brasil a ter um programa de controle higiênico-sanitário de moluscos bivalves. O monitoramento era feito pela EPAGRE. Desde 2012, a Cidasc assumiu o trabalho realizado entre São Francisco do Sul e Palhoça. Os técnicos fazem a coleta dos moluscos em diversos pontos do litoral, onde há atividade de maricultura. Hoje em dia, para análise microbiológica, a gente tem 25 a 26 pontos e para análise de toxina, a gente tem 16 a 17 áreas de monitoramento. Essas áreas de monitoramento, elas foram definidas baseado em vários critérios, tá? Critérios oceanográficos, critérios de desembocadura de rios, e a partir daí se definiu quais são as áreas de monitoramento e os principais pontos para onde a gente pode ser coletado e enviado as amostras para os laboratórios. Os materiais são encaminhados para 3 diferentes laboratórios. Um deles é este do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em São José, na Grande Florianópolis. A análise é complexa e demora 24 horas para o resultado ficar pronto. Nós fazemos um processo extrativo, seletivo, para fazer a extração e a concentração dessas toxinas marinhas quando presentes. Esse ensaio ele permite a detecção de até 21 biotoxinas marinhas. Os principais grupos que esse ensaio determina são as toxinas paralisantes, as amnésicas e as diarreicas, que são 3 grupos classificados de acordo com o efeito tóxico, né? As amostras chegam aqui no laboratório toda quarta-feira, em torno de 10 a 15. São analisadas num padrão próximo ao internacional, de países que são grandes produtores de ostras e mexilhões, como o Canadá e a França, garantindo a Santa Catarina a qualidade da produção, que também abastece todo o país. Caso alguma toxina seja encontrada nas amostras ou constatado o fenômeno da maré vermelha, a área de cultivo é interditada preventivamente, até novos testes serem feitos.
O procedimento para tu desinterditar uma área com a presença de alguma toxina são 2 análises consecutivas com intervalo de 48 horas entre elas, né? O futuro da maricultura também tem desafios ambientais. Se não houver uma boa política pública, uma questão de realmente melhorar saneamento básico, né? Eu vejo ela decaindo cada vez mais, principalmente em questões de moluscos bivalves. Organizar e unir o setor é outro passo fundamental para construir o amanhã. A gente exigir alguma coisa do poder público, nós temos que estar organizados e ter a mesma fala. A maricultura catarinense tem potencial para crescer ainda mais. Podemos pelo menos crescer de 5 a 10 vezes do que nós temos hoje com a produção de moluscos no estado. Facilitar a exportação, né? Se pudesse nós temos atendido todos os parâmetros necessários para a exportação, isso contribuiria para a gente poder crescer muito mais no mercado. O futuro é agora. Está nas mãos do homem e da mulher do mar, de gestores públicos comprometidos com a tradição e a preservação do legado dos pioneiros, de quem plantou nessas águas as primeiras sementes que germinaram para outras gerações. Das ostras, vieiras, os mexilhões, mariscos, berbigões, produtos com o DNA catarinense, com uma marca reconhecida e consolidada nos mercados mais exigentes. Santa Catarina escreve com orgulho as páginas desta história de mar e cultura. Por hoje é só, mas domingo que vem tem mais. Você é nosso convidado a conhecer o doce universo das abelhas. Qual o segredo do mel considerado por 6 vezes o melhor do mundo? E que tal um produzido com a ajuda da cochonilha? A gente quer saber o que faz do mel de melato da Bracatinga único e superior aos demais. Tem pesquisa, tem aventura, tem sabor e muita informação sobre essa cadeia estratégica para o equilíbrio ambiental e sucesso de outras lavouras. Imperdível! Mas não esquece, viu? Durante a semana tem muito mais. Quer rever nossas reportagens? Ter acesso aos nossos podcasts e a conteúdos exclusivos? Tá tudo aqui no ND+/Agro. Uma boa semana para você.